Glória a Deus, cumprimenta a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É isso aí, crianças. Ensina como é que é. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. A alegria, de estar aqui mais uma vez neste culto da família abençoado. E desde já quero convidar os irmãos para nós abrirmos no tema deste propósito de oração, que está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Este é o propósito, irmãos, que nós vamos estar orando até no final do ano. Nós já estamos no quarto trimestre, deste ano, quarto trimestre do estudo e também o quarto trimestre, quarto e último trimestre deste propósito de oração. E Deus me deu este propósito, irmãos, e os irmãos podem ter certeza de uma coisa: é de Deus, irmãos, esse propósito. É um propósito o qual Deus colocou no meu coração. Meu servo, a igreja, começando por você, que é meu servo, e também toda a igreja está precisando muito focar neste propósito, focar nessa passagem para nós entendermos o que Deus quer da minha e da sua vida. E enquanto os irmãos acham aí, estava ali no som, e eu estava olhando ali para a irmã, da nossa irmã Laiane, e eu estava me lembrando da festa. Passei uma vergonha, irmã, na festa. Cheguei lá fora e falei: ei, irmã Laiane, pai do Senhor, irmã Laiane. A irmã estava numa briga ali com os balões, A irmã: não, eu sou irmã dela. Eu falei: meu Deus, conversando com a irmã, pensando. Mas parece muito, irmãos? Mas é bênção do Senhor para as nossas vidas. Mateus 26, versículo 41. Palavra de Deus diz: vigiai e... os irmãos estão vigiando. Vigiai e orai para que não os entreis em... Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... Às vezes parece que a nossa carne é forte, irmãos? Que quer falar mais que o espírito. Às vezes nossa carne quer pecar, quer ir para o lado errado. Então às vezes parece que não é fraca não, às vezes parece que é muito forte, A Bíblia fala que existe uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais, Hoje Deus vai falar conosco e os irmãos podem se sentar nessa noite em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. O tema desse propósito é vigiai e orai. Não apenas orai, mas vigiai e orai. Irmãos, no contexto dessa passagem, Jesus Cristo estava ali no Getsemane. Jesus Cristo estava ali nos seus últimos momentos com os discípulos. Jesus Cristo já estava ali prestes a ser entregue aos soldados romanos e sofrer naquela cruz, padecer por todos nós, ser preso, chicoteado. Todos sabem, o que Jesus Cristo padeceu por todos nós. E Jesus, ele chamou os discípulos para orarem com ele. Ele não foi sozinho. Ele foi para o Getsemane, jardim do Getsemane, e ele chamou os discípulos para orarem com ele. E Jesus Cristo, quando começou ali a orar, ele foi até os discípulos para saber como os discípulos estavam. E a Bíblia fala que os discípulos, eles estavam dormindo. Este momento não foi fácil para Jesus. Foi um dos momentos mais difíceis da história, de Jesus, da trajetória de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele estava sentindo uma tristeza muito grande. Jesus, ele mesmo disse: a minha alma, ela está tão angustiada que é capaz até de eu morrer de tanta angústia. Jesus Cristo, ele estava sofrendo muito. Aquela agonia, aquela angústia que ele estava sofrendo, nós não podemos nem imaginar. A Bíblia fala que ele começou ali a orar com tanta intensidade e a sofrer com tanta intensidade que ele até suou ali suor de sangue. Gotas de suor do corpo dele estava saindo ali em forma de sangue, irmãos, de tanto que ele sofreu ali naquele momento, de tanto que ele se angustiou. E isso é até explicado cientificamente, Cientistas aí, os estudiosos falam que se a pessoa passar por um estresse muito grande, por um sofrimento muito grande, ela pode até ser capaz de suar ali gotas de sangue também. Porque os poros, os vasos sanguíneos, começam ali a sofrer um estresse muito grande, e esses vasos podem se arrebentar, e a pessoa pode suar sangue de tanta agonia. Mas eu posso até perguntar aqui para a igreja: você já passou por um sofrimento muito grande? Talvez você já sofreu uma dor física muito grande. Aí eu pergunto: quem aqui na igreja já suou suor de sangue, irmãos?
Quem já chegou ao ponto de ali derramar gotas de sangue através do suor? Eu creio que pode ter neste mundo, né, um ou outro que já passou por isso, mas Jesus, ele passou, para mostrar que o estresse, o sofrimento e a angústia de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que esse fenômeno raro aconteceu na vida dele, mas não é fácil desse fenômeno acontecer. Eu acredito que a maior angústia de Jesus não era nem ele saber da dor física que ele teria que passar. Eu entendo sim que ele se angustiou por causa da dor física, mas não somente da dor física. Eu entendo que a maior angústia de Jesus é que ele sabia que dali pouco tempo ele teria ali, irmãos, que se entregar naquela cruz e o Pai teria que se distanciar dele por alguns momentos. Tanto que quando ele estava ali entregando sua vida lá na cruz, ele disse ao Pai: Deus meu, por que me abandonastes? Por alguns momentos Jesus teve que ser afastado do Pai. Eu creio que o maior sofrimento dele era esse. Então Jesus estava passando por esse estresse. E ali ele falou para os discípulos: vamos ali orar, vamos ali interceder, vamos ali buscar o Pai. E quando ele voltou pela primeira vez, o que os discípulos estavam fazendo? Os discípulos estavam dormindo. Porque é assim, irmãos, porque muitas vezes quando nós precisamos estar atentos, muitas vezes nós estamos dormindo. Muitas vezes quando nós precisamos estar atentos, nós estamos desapercebidos. Muitas vezes quando nós precisamos prestar atenção numa palavra, muitas vezes a nossa mente está lá em outro lugar, acaba o culto, acaba a palavra e muitas vezes nós nem prestamos atenção no que Deus falou, no que Deus trouxe para as nossas vidas através da poderosa palavra dele, irmãos. Às vezes nos momentos que nós precisamos mais vigiar, é nos momentos que nós estamos ali num sono espiritual, estamos ali desapercebidos. Mas a palavra de Deus fala: vigiai e orai, é necessário. Isso é uma ordenança, isso é um mandamento do Senhor. Aí Jesus, quando viu que os discípulos estavam dormindo, Jesus chamou a atenção dos discípulos. Ele falou: será que vocês não podem nem por uma hora orar junto comigo? Quem de nós, irmãos, está orando uma hora, separando ali uma hora do nosso tempo para orar? Jesus Cristo, ele perguntou para os discípulos, né? Será que vocês não conseguem ficar comigo orando nem uma hora? Se fosse hoje em dia, será que ele chegaria até nós e falaria assim: será que vocês não conseguem ficar nem 10 minutos com os joelhos no chão orando? Então, irmãos, Jesus Cristo, ele chamou ali a atenção. E a Bíblia fala que ele voltou a orar. Quando ele voltou a orar, e ele voltou novamente até os discípulos estavam novamente fazendo o quê? Dormindo. Nem quando Deus nos alerta, muitas vezes nós despertamos, né? Nem quando Deus nos dá um alerta ali, uma exortação, nem sempre nós nos despertamos. E aí Jesus, ele foi pela terceira vez orar, e pela terceira vez ele voltou ao encontro dos discípulos. E pela terceira vez os discípulos estavam fazendo o quê de novo? Dormindo novamente, irmãos. Os irmãos percebem a dificuldade que nós temos, porque os discípulos ali representam todos nós. Os discípulos representam a igreja. Já observou a dificuldade que nós temos de despertar? Quando a voz de Deus nos exorta, né, nos alerta, irmãos, precisamos estar percebidos. Lá em Mateus capítulo 24, a Bíblia vai dizer que vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Igual nos tempos de Noé. No tempo de Noé todo mundo estava assim. Estava casando, se divertindo, bebendo, se dando em casamento. Mas a Bíblia fala que até que veio as águas do dilúvio e aquelas águas levaram a todos, porque eles estavam desapercebidos. Aí a palavra de Deus fala: ficai, pois, apercebidos. Então nós vemos, irmãos, que tem duas classes de pessoas nessa terra: as pessoas que estão apercebidas quanto à vinda do Senhor, e as pessoas que estão desapercebidas quanto à vinda do Senhor. Por isso que Jesus Cristo deixou essa ordenança, para nós vigiarmos e para nós orarmos. Irmãos, a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, a igreja vai ser arrebatada. E se esse dia fosse hoje, como que nós estamos na presença de Deus? Atentos ou desapercebidos? Como está a nossa família? Como está a nossa parentela? Já falei aqui para os irmãos, muitas vezes dói o coração. Eu estou ali me arrumando para vir para a igreja,
estou ali tomando um banho, às vezes já no carro, vindo para a igreja, eu começo a me lembrar. Me lembro de um familiar meu, me lembro de um parente, me lembro ali de um tio, de uma tia, de um primo, de uma prima, até da minha mãe, né, que minha mãe também está aí, né? Ela crê no Senhor também, mas está aí, irmão, sem buscar, sem ir para a igreja também há muito tempo. Isso me preocupa muito. Meus irmãos que me ganharam para Cristo, meu irmão do meio e meu irmão mais novo, eles me ganharam para Cristo, e hoje em dia eu tenho que estar intercedendo por eles, para eles voltarem a buscar o Senhor da mesma maneira que eles buscavam antes. Então dói o nosso coração. Então percebam, alguns estão apercebidos, outros estão desapercebidos. Pastor, quem está desapercebido é as pessoas que estão no mundo? Não, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas desapercebidos também. Deus usa os profetas, usa os irmãos, usa as irmãs para falar, vamos buscar mais, vamos orar mais, vamos para a consagração, vamos acompanhar o estudo bíblico, vamos para os cultos, e nós estamos desapercebidos muitas vezes, irmãos. Então Jesus, quando viu que os discípulos estavam ali desapercebidos, ele falou, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que a nossa natureza é fraca. Quando Jesus fala da carne, ele está falando da nossa natureza. Irmãos, a nossa natureza humana, ela realmente é fraca. A nossa natureza, ela é caída. Muitos usam até esse pretexto, né? Para ficar errando. Muitos usam até esse pretexto para ficar ali continuando no erro, né? Às vezes a pessoa erra, às vezes a pessoa peca e fala, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Eu estou aqui errando e tudo porque a carne é fraca. Às vezes nós queremos usar isso como justificativa, né, irmãos? Mas nós temos que entender esse texto. Jesus falou, é justamente porque a natureza de vocês é fraca, é que vocês têm que vigiar e orar. Não pecar, né? Porque senão eu vou pensar assim, já que minha carne é fraca, eu vou ficar aí tocando terror mesmo, porque a carne é fraca. Mas não é assim, né, irmãos? Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação, irmãos. Irmãos, se a gente não vigiar, se a gente não orar, a gente cai em tentação. Se a gente parar de buscar a Deus, começa a acontecer, sabe o quê? A gente começa a esfriar. Depois que a gente começa a esfriar, a gente começa ali a relaxar. Depois que a gente começa a relaxar, a gente começa ali a abrir concessões. Começa ali com um errozinho ali, depois com um pecadinho aqui, um pecadinho ali. E sabe qual é o maior perigo, irmãos? O maior perigo é da nossa mente ficar cauterizada. Pastor, o que é uma mente cauterizada? É a mesma coisa de uma mente cicatrizada. Quando você se fere e abre um corte ali, você na hora que abre aquele corte, você sente. Aquele corte vai doer, aquele corte vai arder. Então você fica ali atento àquele corte, que aquele corte está doendo e está ardendo. Mas quando aquele corte cicatriza, você já não sente mais dor? Fica ali dormente na área, né? Você não sente mais dor. Você não vai nem se lembrar daquele corte. Eu tenho uma cicatriz muito grande aqui no joelho, irmãos. Estava brincando quando era menino, né? Brincando ali com as garrafas. A garrafa quebrou. Quando a garrafa quebrou, eu fui jogar fora. A garrafa passou bem no meu joelho e fez um corte grande, enorme no meu joelho. Era criança. Fiquei com medo, né? De falar para minha mãe e levar uma surra. Peguei uma camisa velha, a camisa toda suja, amarrei no meu joelho e fui para casa. Com a camisa toda suja amarrada. Só não deu ali, né, um tétano, acho que é tétano que dá, né, não sei. Só não deu ali algo, né, bactéria, alguma coisa, infeccionou, porque Deus teve misericórdia. Eu escondi durante vários dias esse corte para minha mãe não me ver, porque eu falei, se ver com isso aqui vai me dar uma surra ainda. Mas aí chegou um tempo que esse corte cicatrizou. Tem vezes que eu nem me lembro desse corte. Então a mente cauterizada é uma mente cicatrizada. Quando nós estamos ali no primeiro amor, que nós erramos, que nós pecamos, irmãos, aí nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nós choramos. Mas se a gente se afastar do Senhor, vai chegar um tempo que a gente vai continuar errando, vai continuar pecando, vai continuar abrindo concessões, e já a nossa mente não vai nos acusar mais, não vai incomodar mais, e o perigo é esse, irmãos, porque realmente nós temos que ter essa consciência do pecado. Então Jesus Cristo deu aquela ordem para os servos dele, para os discípulos, porque Jesus, ele sabia o perigo que todos eles iam correr. Sabe por que Jesus nos manda vigiar e orar? Porque ele sabe que um dia, o dia mau vai chegar nas nossas vidas. Irmãos, nas nossas vidas,
sempre vai chegar um dia que nós vamos ter que enfrentar esse dia mau. A Bíblia fala: revestir de toda a armadilha de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então a questão não é se talvez o dia mau vai chegar, não, a questão é que o dia mau, ele vai chegar na vida de todos. Então Jesus manda a gente vigiar e manda a gente orar, para que quando o dia mau chegar, nós consigamos, irmãos, superar esse dia mau, superar essa situação. Jesus Cristo, ele sabia que dali poucos minutos os soldados romanos viriam até eles e prenderiam Jesus. Veja que os discípulos dormiram 3 vezes. Depois Pedro negou Jesus 3 vezes. Talvez se Pedro tivesse ficado atento ali na primeira vez que Jesus exortou ele, talvez ele não teria negado Jesus 3 vezes. Então, quanto mais nós erramos, quanto mais nós desobedecemos, irmãos, mais nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado também. Então Jesus, ele sabia do perigo que os discípulos iriam correr. Sabe de uma coisa? Jesus, ele sabe do perigo que nós vamos correr ainda. Por isso que ele pede para que a gente vigie e ore. Os maiores perigos que os cristãos enfrentam, sabe qual é? Apostasia. Apostasia é o abandono deliberado da fé. É desistir da fé. Essa é a apostasia. Quantos já não desistiram da fé? Eu conheço missionários, conheço pastores, conheço evangelistas, obreiros, que desistiram da fé. Hoje em dia estão curtindo o mundo. Alguns estão bebendo. Outros estão no hospital, numa Cracolândia, numa casa de recuperação. Lá no meu trabalho eu conheço pessoas que eram cristãos, que hoje em dia estão bebendo e se drogando. Desistiram da fé. Alguns ainda retornam, outros não retornam mais. Então muitos desistem. Isso é apostasia. O outro perigo que nós corremos muito grande, o esfriamento espiritual. A morte espiritual. Primeiro esfria, depois morre. Outro perigo que nós corremos também é deixar de adorar a Deus. É começar a tratar, o evangelho, o cristianismo, como algo mecânico, como algo automático. Eu vou lá na igreja tal dia porque tem que ir. Eu vou lá na igreja, senão meu pastor vai achar ruim, o pastor vai ficar com raiva. Eu vou ajudar o grupo de louvor, porque senão meu líder vai brigar comigo. Eu vou aqui participar do estudo bíblico, senão o pastor vai ficar me cobrando. Isso não é adoração, irmãos, porque quando nós adoramos, nós temos prazer de ouvir um louvor, ouvir a palavra, estudar a palavra do Senhor, orar, nós temos prazer. Estava pregando aqui na quinta-feira, e eu falei, por que muitas vezes nós sentimos uma dificuldade em orar, Às vezes nós tratamos ali a oração como se fosse ali um fardo pesado, Aí eu falei, sabe o segredo da gente começar a gostar de orar? Porque você não tem que esperar sentir vontade para orar, não. Você tem que orar até sentir vontade. É o contrário, Mas sabe, irmãos, uma coisa que vai facilitar muito para nós estarmos sempre orando, porque a Bíblia não manda a gente orar muito não, irmãos. A Bíblia só manda a gente orar sem cessar. Ou seja, é o tempo todo. É orar o tempo todo. Aí eu me perguntava para Deus, porque eu sou um cara curioso. Eu sou um cara curioso. E eu pergunto mesmo para Deus. Quando eu li isso a primeira vez, orar sem cessar, eu falei, Senhor, como é que é isso? Como é que é orar sem cessar? A gente vai ficar o dia todo sem trabalhar, sem comer, sem beber, orando sem cessar? Aí eu perguntava para Deus, comecei a pesquisar, comecei a ler. E eu entendi, irmãos. Orar sem cessar é quando você começa a tratar a oração como a sua respiração. Aí eu perguntei aqui na quinta, mas como na quinta faltou vários irmãos, vou perguntar de novo. Irmãos, você se esforça para respirar? Você faz algum esforço para respirar? Quem aqui faz força para respirar? Só se tiver com asma, Bronquite, falta de respiração. Mas normalmente nós não nos esforçamos para respirar. Nós apenas respiramos. Nós tratamos a respiração como algo natural. A oração também tem que ser assim, irmãos. Nós temos que tratar a oração como a respiração. Nós apenas respiramos. Nós temos que apenas orar. E orar não é só quando você vai para o seu secreto, para o seu particular, isso também é bom. Mas não é só quando você vai para o seu secreto, coloca os joelhos no chão e fica ali orando, irmãos, 10, 20, 30, 1 hora. Não. Orar é quando você tem um relacionamento com Deus constantemente. Porque orar é isso, orar é relacionamento com Deus. Orar é você estar o tempo todo pensando em Deus, o tempo todo respirando Deus,
o tempo todo pensando nas coisas de Deus, o tempo todo falando com Deus. Você pode orar quando está lavando a vasilha, você pode orar quando está limpando a casa, você pode orar quando está passeando na rua, você pode orar quando está no ônibus, você pode orar no trabalho, pode orar na faculdade, pode orar no colégio. Só não pode orar quando está pecando, né, irmão? Se está pecando, a pessoa nem ora, né? Mas quando a gente erra, nós podemos orar também, pedir perdão para Deus. Falei aqui para os irmãos também na quinta-feira. Às vezes quando eu percebo que eu errei, eu falo, oh Deus, me perdoe. Isso é uma oração. É uma oração relâmpago, mas é uma oração. Quando você quer ajuda, você fala, oh meu Deus, me ajuda. Isso é uma oração. Quando você não sabe o caminho certo a seguir, você fala, Senhor, me ajude a buscar a direção certa. Isso é uma oração. Então trate a oração como respiração. Mas sabe qual é o problema? Às vezes nós até oramos, mas não vigiamos. Às vezes nós até podemos ir para um culto de consagração, para um culto de oração, um círculo de oração, mas se a gente sair dessa porta e começar a ficar dando ouvidos para fofoca, disse-me disse, irmão falando mal de irmão, ou começar a falar também mal das pessoas, xingar, mentir, brigar com o esposo, brigar com a esposa, chutar o cachorro, vai adiantar alguma coisa, né, irmãos? Então é orar e vigiar. Salmista Davi, no Salmos de número 5, ele falou, de manhã eu apresento a minha oração ao Senhor e vigio. Muitas vezes, irmãos, olha o que já aconteceu comigo. Eu aprendi a orar ali no monte com o pastor Everaldo, né? O pastor Everaldo levava a gente para o monte ali de madrugada, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, e a gente ia orar. E o pastor, olha, nós vamos fazer um propósito ali de 90 voltas, 20 voltas. Eu falava, meu Deus do céu, será que a gente aguenta isso tudo? 91 dias, 3 meses, o ano todo. O pastor era assim, irmãos, ele pegava, a gente ia. Aí eu ia, né? Comecei ali a aprender a orar e tudo. Irmãos, mas tinha dia que eu ia com o meu carro ali, beleza, orava, dava glória a Deus. Tinha dia que quando eu acabava de entrar no meu carro, que ia para o serviço e alguém me fechava, irmãos, eu já dava uma buzinada, falava, barbeiro, já xingava, né? Aí depois eu comecei a perceber, que adiantou orar se eu não vigiei? Deus dá livramento, né? Mas se a pessoa do outro carro ali sacasse uma arma, e como é que é? Então temos que orar e vigiar, irmãos. Às vezes nós oramos, falta a vigilância. Às vezes nós estamos orando aqui na igreja, chega em casa, briga com a esposa, briga com o esposo, briga com os filhos. Então a vigilância é tão importante quanto a oração. Note que Jesus falou, vigiai e orai. Ele nem botou a oração em primeiro lugar, né? Ele falou, vigiai e orai. Porque ele quis dizer o seguinte, tão importante quanto a oração é a vigilância. Uma anda junto com a outra. Porque, irmãos, quando Deus, ele pressente, ele sabe que nós vamos correr algum perigo, aí ele nos alerta. Quando Deus chegou para Adão e Eva, que falou, olha, não coma daquele fruto, porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Deus, ele já sabia do perigo que Adão e Eva iria correr. Então ele falou, ó, vigiem, cuidado com esse fruto. O que Adão e Eva fizeram? Não vigiaram. Tinham até relacionamento com Deus, até oravam, todo dia de tardezinha, na viração do dia, mas não vigiaram. Então adiantou só orar? Não adiantou só orar, eles caíram, irmãos, e eles morreram espiritualmente naquele momento. Quando Deus chegou também para Caim, e Deus olhou para Caim, Deus percebeu que o coração de Caim estava sujo. Deus falou, Caim, por que você está com essa cara feia? Por que você está com um semblante decaído? Você está com essa cara emburrada aí? Aí Deus falou, olha, o pecado já está à porta. Cabe a você dominá-lo. Senão o seu desejo será contra ti. Ele alertou Caim. Ele falou, Caim, vigia, o seu coração está sujo. Caim, você está amargurado, você está magoado. Você está com raiva e com inveja do seu irmão. Mas o que Caim fez? Caim não vigiou. E a Bíblia fala ali no capítulo 4, uma das coisas que eu acho mais tristes na Bíblia. A Bíblia fala que depois que Deus alertou Caim, e que Caim não vigiou, e acabou matando seu irmão, aí Deus chegou lá, Deus exortou Caim, e Deus falou sobre umas maldições que cairia sobre a vida de Caim. Você vai andar errante sobre essa terra. Aí, irmãos, uma das coisas mais tristes que eu acho na Bíblia. A Bíblia fala que Caim, ele saiu da presença do Senhor. Não foi Deus que expulsou ele. Foi Caim que saiu da presença do Senhor. Quando nós não vigiamos, nós corremos o risco de sair da presença do Senhor.
Então, irmãos, outros que também não vigiaram e caíram. Sansão não vigiou e caiu. Davi não vigiou e caiu. Judas também deixou de vigiar e caiu. Pedro deixou de vigiar e negou Jesus 3 vezes. Alguns desses personagens bíblicos ainda se arrependeram, ainda foram restaurados. Mas e Judas? Judas, a Bíblia fala que ele é o filho da perdição. E tudo começou com uma falta de vigilância. Como que nós vigiamos, pastor? Para vigiar, irmãos. Porque o que é vigilância, irmãos? Vigilância é quando nós estamos em constante estado de alerta. Vigiar é isso. É estar em constante estado de alerta, irmãos. Então, quando nós não vigiamos, nós vamos ter este fim. Lá na frente vai virar uma tragédia. Porque, pastor William, o que aconteceu com Judas? Judas, depois ele até se matou. Ele ali foi chamado de filho da perdição e ele se matou. Então, pastor, como que nós podemos vigiar? A melhor maneira de vigiar é fechar todas as brechas das nossas vidas. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas quanto mais brecha nós fecharmos, menos perigos nós vamos correr. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nessa noite de hoje aqui, ó, todos os irmãos estão aqui, né? Irmãos, nessa noite de hoje, o diabo está caçando um para tragar. Pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Não sou eu, é a palavra de Deus. O diabo, ele anda a derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar, irmãos. Quem que ele vai tragar? Aquele que tiver desapercebido. Aquele que tiver com mais brechas nas suas vidas. Aquele que não dá crédito à palavra, aos profetas, ao que Deus fala. Esse vai estar vulnerável. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Satanás, ele quer pegar ali uma pessoa desapercebida, sozinha. É igual um leão quando vai caçar, né? Normalmente são as leoas que caçam. No reino animal, né? O homem ali é o mais folgado, né? O macho é mais folgado. São as leoas que caçam, né? Mas sabe qual é a técnica que as leoas usam? As leoas isolam. Tem ali um bando de zebras, né? Por exemplo, uma manada de zebras. Aí o que a leoa faz? A leoa isola uma zebra. Ela não ataca o bando todo, não. Ela começa a cansar ali o bando, rodear, igual o diabo faz. Fica ali rodeando. Aí quando uma zebra fica cansada, fica mais fraca que as outras, se isola, aí a leoa vai lá e ataca essa zebra. O diabo, ele quer nos isolar. O diabo, ele quer nos cansar. Por isso que muitas vezes o diabo lança contendas dentro da igreja. Quer que a pessoa fique chateada, magoada, saia da igreja e fique isolada. Aí o diabo vai lá. Opa, aquele ali saiu da comunhão, saiu do corpo, está fraco. Então ele anda ao redor. Ele vai buscar aquele que está fraco, aquele que está isolado, aquele que está desapercebido. Irmãos, em comunhão nós vigiamos muito melhor. Já percebeu que em comunhão nós temos mais medo de errar? Porque às vezes nós temos mais medo do homem do que de Deus, né? Nossa, não vou fazer nada de errado não, senão o pastor vai ver. Senão o meu líder vai ver. A irmã do círculo de oração vai ver, vai me dar uma bronca. Mas irmãos, isso é até bom. Por um lado isso é bom. Porque nós ficamos ali vigiando com medo de errar. E consequentemente nós vamos estar fazendo mais escolhas certas. É claro que nós temos que temer em primeiro lugar a Deus. Mas nós nos ajudamos também a vigiar. A Bíblia fala, né? Que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A comunhão nos ajuda na vigilância, a oração, os cultos. Então é fechar todas as brechas das nossas vidas. Às vezes temos brechas na nossa área emocional, às vezes temos brecha na nossa área sentimental, às vezes temos brecha na nossa área espiritual, às vezes temos brecha na nossa área financeira e nada vai para frente. Hoje Deus está falando, a melhor maneira de vigiar e orar é fechando todas as brechas. Quando não vigiamos, deixamos de perceber o perigo que nós mesmos corremos. Nessa passagem de Jesus eu reparo duas coisas. Quando nós vigiamos, em primeiro lugar, nós não percebemos o perigo que nós corremos. Os discípulos ali estavam dormindo e eles nem percebiam os perigos que eles estavam correndo.
Depois chegaram ali os soldados, né, com espada, poderiam até ter matado os discípulos. Então nós deixamos de perceber, irmãos, o perigo que nós corremos. E quando nós não vigiamos, nós deixamos também de perceber o perigo que as pessoas que nós amamos correm também. Sabe o que a Bíblia fala em Tiago capítulo 5, versículo 16? Orai uns pelos outros, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então às vezes, um parente nosso, um familiar nosso, está precisando da nossa intercessão, está precisando da nossa oração. O diabo pode até estar tentando ceifar a vida de um parente nosso, e se nós não vigiarmos e orarmos, nós podemos nem perceber o perigo que eles correm também, porque os discípulos não perceberam o perigo que eles corriam, e também não perceberam o perigo que Jesus corria, por isso eles dormiram. Se a gente soubesse, irmãos, que um assassino viesse na nossa casa e quisesse ali ceifar a vida de um filho nosso ou de um parente nosso, nós não iríamos ficar alertas, atentos? Pois eu quero te dizer, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos uma responsabilidade não somente pelas nossas vidas, mas uma responsabilidade também de orar pelos nossos familiares que estão desapercebidos também. Eu posso dizer que eu sou fruto de oração. Eu só não morri ainda porque minha avó, ela orou muito pela minha vida e Deus me deu muitos livramentos. Então vamos vigiar em primeiro lugar para preservar a nossa vida e em segundo lugar para preservar também a vida daquelas pessoas que nós amamos. Os discípulos não vigiaram, não oraram, e os guardas chegaram lá, prenderam Jesus, maltrataram Jesus. Depois Pedro quis reagir, né? Pedro pegou a espada e decepou a orelha do soldado. Aí Jesus falou: Pedro, agora é tarde, Pedro. Era para vigiar, era antes de acontecer o perigo. Agora você quer consertar o que já deu errado? Muitas vezes nós não vigiamos, e aí a coisa começa a dar errada, e depois que a coisa dá errada é que nós queremos consertar. Tem coisas que ainda vai ter conserto, mas tem coisas que não tem mais volta, irmãos. Então vamos vigiar antes que seja tarde demais nas nossas vidas, né? Esse propósito vai ser 3 meses. Deus ele vai usar vários pregadores aqui, mas eu quero que os irmãos não saiam no foco, porque nós convidamos, nós falamos do tema, mas às vezes o pregador vem aqui e nem cita o tema. Fala, está nas mãos do Senhor. Mas nós como igreja não vamos sair desse foco, porque quando acabar o ano, eu creio que através desse propósito nós vamos colher frutos nas nossas vidas, irmãos. Através da nossa vigilância e da nossa oração, Deus vai alcançar não somente a nossa vida, vai nos dar livramentos, mas vai alcançar a vida daqueles que nos cercam também, que estão desapercebidos. Então que através desse propósito, venhamos nos tornar mais vigilantes e venhamos nos tornar mais espirituais também. Quando Deus me deu esse propósito, eu falei: Deus, eu estava precisando muito dessa palavra, né? Voltar a focar nessa palavra, porque às vezes, irmãos, nós relaxamos, né? Às vezes nós relaxamos, às vezes nós vamos para a zona de conforto, e quando nós vamos para a zona de conforto, muitas vezes Deus nos dá um chacoalhão. Meu filho, vigie e ore. E fale para a igreja também, fale para a minha igreja, peça para a minha igreja vigiar e orar também, porque os dias são maus, o dia mau chega na vida de cada um, mas se a gente tiver em vigilância, em oração, Deus vai nos dar forças para superar todas as dificuldades das nossas vidas, irmãos. E só quem crê nessa noite, irmãos, fico por aqui, só quem crê aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que através desse ensinamento Deus vai abençoar muito as nossas vidas. Nós já vamos